Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho aqui pela TVI. Nós estamos vivendo um momento agradável demais, que é o momento natalino. Nós estamos nas vésperas, né, do Natal e assim a gente acaba tendo esse período como um momento de reflexão, né? E eu me recordo quando eu era criança, eu tinha uma ansiedade enorme. Era a festa do ano, né? A gente ficava sempre esperando, porque tinha aquela tradição de colocar o sapatinho na janela e que no dia seguinte Papai Noel já deixaria ali um presente. Isso nos criava uma ansiedade enorme e a gente sempre ia dormir com aquela apreensão. O que é que nós vamos ganhar? Embora os nossos pais sempre fizessem orientações. Olha, peço Papai Noel, que Papai Noel tem muita gente para presentear e não pode ser... Tipo assim, eu queria uma bicicleta, né? Mas Papai Noel é tanta bicicleta que eu acho que quem deve botar aí uma segunda alternativa. Você bota uma bicicleta e bota uma bola. Eu falei, que legal, então eu vou fazer isso. Vou botar uma bicicleta e vou pedir uma bola. Aí no final o que eu ganhava era uma bola. Porque era o que meus pais tinham condições, né? Porque hoje eu sei que o Papai Noel daquela época, na verdade, era o meu papai paterno. E isso gerou em mim por muitos anos, né? Eu cheguei na adolescência com essa crença, porque as coisas antigamente eram mais românticas, mais litúrgicas, mais humanas, né? Não tinha esse mercantilismo, né? Nós tínhamos o Natal também como a festa do nascimento do menino Jesus, coisa que há algum tempo já se perdeu, já as pessoas estão um pouco se lixando, né, para a festa de aniversário de Jesus. As pessoas querem a festa do Papai Noel, que é a festa do panetone, que é a festa do queijo, da ceia, é a festa da champanhe, né, da cerveja. Hoje eu diria que a grande maioria da população está mais preocupada com esse tipo de festa do que efetivamente em cantar os parabéns para Jesus Cristo. Mas esse momento é bom, porque o tempo vai passando e a importância de você estar vencendo idade é você poder relembrar de coisas que foram agradáveis na sua vida. E foram momentos espetaculosos, momentos harmoniosos, momentos muito bons, muito família, muito Deus, muito humano. Você e dormir na expectativa de acordar sendo contemplado com a lembrancinha do Papai Noel. Coisa linda isso, coisa bonita. E meus pais estimulavam isso tanto quanto eu estimulo para os meus netos. Eu tenho essa coisa de acreditar de que a fantasia é importante para a realidade do dia a dia. Porque se nós formos viver somente daquilo que de fato está acontecendo no cotidiano, a gente corre risco, inclusive, de despirocar, né, de enlouquecer. Porque a realidade da vida, ela nem sempre é agradável. E hoje nós vamos falar sobre essa dádiva, né, da gente crer nas coisas que são divinas, que são boas. E quando a gente crê no Natal como a festa de Jesus, a gente se aproxima cada vez mais daquilo que Deus quer de nós, que é a humanização, né, que é você ser pessoa, você ser gente, né, sem essa conotação das estradas sendo tomadas por veículos em disparada porque querem chegar logo na praia, porque é na praia que está a cerveja, na praia que está o entretenimento, e não daquela viagem da estrada que a gente vai na ansiedade de rever amigos, de ver família, de ver filhos, netos e pais, que é isto o que fundamenta o Natal. E aí, para falar um pouco sobre isso, a gente hoje convidou uma personalidade que tem, sim, também suas histórias, tem consciência e tem conhecimento sobre a importância desse momento, né? Imagine a humanidade sem essas particularidades, sem essas tradições, sem essas fantasias. E aí, o Charles Williams é nosso parceiro aqui de TVI, uma pessoa de vasto conhecimento na tecnologia, da criação musical, de jingle, é um profissional da técnica no que diz respeito a levar até as pessoas a sonora, o visual, o devaneio de você divagar por uma arte que uma pessoa na sensibilidade humana cria para festejar a vida e para fazer você se emocionar. Então ele tem todas as qualidades, mas dentre as suas qualidades, ele que é uma pessoa já experimentada da vida, também com certeza vai poder levar até os nossos amigos e amigas do programa, palavras que eu não tenho dúvida vão ser impactantes. Eu quero saudar o meu amigo Charles Williams com o meu bom dia
e já começo perguntando para Charles. Charles, o que representou o Natal na tua infância? O que é que tem representado o Natal agora, nesse momento já de você um homem amadurecido? E a finalidade do Natal? Vamos levar para o telespectador a sua opinião a respeito desses assuntos. Bom dia. Bom dia, meu amigo Val Cabral. Bom dia a você que é assinante da TVI pelo canal 24.2 na TVC e na internet, todas as plataformas. É uma honra estar aqui mais uma vez no seu programa, Val. Um cara super inteligente, né? Muito bem informado e de opinião própria. Isso é difícil hoje, né? Mas falando em Natal, né, o espírito natalino que o pessoal sempre fala, né? Quando eu era criança, eu tenho um tio que ele tem 5 filhos. Desses 5 eu vi 3 nascer, porque os outros eram da minha idade e tem um que é um pouco mais velho, 1 ano, 2. E a gente criou uma harmonia muito grande entre nós, né? Os 5 dele e eu e meu irmão. Então a gente sempre estava junto e tal. Quando chegava no Natal, ele pegava todo mundo e levava para a festa do comércio. Que, como eu sou de Caruaru, Pernambuco, existe essa festa lá. E nessa festa se fazia um palco gigantesco. Eu até contei essa história desse palco aqui, que foi como eu comecei minha carreira, né? Eu fui cantar nesse evento e tal. E lá tinha o pastoril, tinha muitas coisas que aconteciam lá. Tinha muitos shows, tinha muitos parques, né? Então todo Natal a gente ia para essa festa do comércio e a gente voltava maravilhado, porque a gente brincava em todos os brinquedos, a gente ganhava muitos presentes e quando a gente voltava para casa, já próximo da meia-noite, né, tinha aquela ceia de Natal maravilhosa e a família estava toda reunida, né? É uma coisa muito boa porque a gente naquela época criança, a gente já percebia que tinha os problemas de família, que tinha os problemas de trabalho, que tinha os problemas na cidade, né? Da nossa ótica infantil, mas a gente percebia isso. E estes momentos, eles traziam de volta a harmonia da vida, né? A tranquilidade de você saber que você estava perto de um ente querido, né? Que ia cuidar de você sem maldade, que você ia matar a saudade das pessoas que estavam longe, né? Que chegaram para viver aquele momento junto com você ali, que era só aquela vez no ano. Então são momentos maravilhosos, né? Onde também se eternizaram primeiro aquela música Hoje, nananana, né? E posteriormente, quando eu já era adolescente, veio aquela outra Então, nananana, né? E isso daí porque na realidade o Natal que se propaga, né, o Papai Noel, o Santa Claus, etc e tal, é uma grande jogada publicitária mundial, né? O que faz com que o consumo ele aumente de maneira exacerbada nessa data que não é reconhecida biblicamente como a data real que Jesus nasceu, mas se comemora, né? E eu acho isso bom pelo fato de que se gera toda essa harmonia familiar, né? Para que o mundo se torne um mundo melhor, né? Que quando virar o ano, as pessoas realmente tenham bons pensamentos, que tenham bons sentimentos, que queiram fazer coisas boas, que queiram se livrar um pouco do mal que faz a si próprio, muitas vezes, né? Às vezes a pessoa faz mal a si próprio, né? A Bíblia diz, ame ao próximo como a ti mesmo. Mas muitas vezes, será que você se ama? Ô Charlie, você abordou um assunto aí que é interessante, que é o ajuntamento da família, né? As pessoas que aproveitam o Natal justamente para estarem juntas. Eu me lembro que existem 2 épocas no ano que são datas específicas do ajuntamento familiar. É a Semana Santa e o Natal. Essas 2 datas marcaram muito a minha infância, a minha adolescência e até o meu período já de adulto. Quando a gente passa a ter 30 anos, 35, a gente vai começando a ter perdas, né? Os avós vão falecendo, os pais e tal. E aí o Natal deixa de ter aquele glamour de antes. Mas em 2 datas, eu quero também falar da Semana Santa, porque tem muito a ver com essa coisa também, né? É o inverso do Natal, mas enfim, é uma festa de família. Então aí, nós tínhamos ali, a gente morava, na verdade meus avós maternos eram vivos, e ali convergia para a casa dele, que era uma casa muito grande, na Praça dos Capuchinhos, no Bar da Conceição, e eram 2 salas, e em uma delas tinha uma mesa que era enorme,
E aí ficavam as pessoas sentadas se alimentando, mas de pé já tinha um outro grupo esperando que aquelas acabassem, porque era muita gente, para também sentar e ceiar ali com a família. E a Semana Santa era simbólica nessa coisa, porque os parentes vinham de tudo quanto a parte do país, né? Tinha que estar todo mundo. Semana Santa eram 12 filhos, né, dos meus avós, 12 tios, 11 tios, e minha mãe, enfim, todo mundo ali. Aí vinham também os tios, enfim. Era muita gente numa casa que era grande, mas que se tornava diminuta em decorrência da grande quantidade de pessoas participantes. E no Natal não era diferente, né? O Natal era obrigatório, a família tá ali, todo mundo, e essa era uma coisa muito bonita, né? Uma das coisas mais marcantes da minha vida foi essa proximidade familiar, de você... E tinham situações, porque eu tinha tios que moravam no Pará, no Rio de Janeiro, e a gente passava 5 anos, 8 anos, né, sem se ver, e aí, porque também nem sempre todos estavam juntos, nem sempre, porque era difícil, era complicado. Por exemplo, daqui para o Pará é uma viagem enorme, milhares de quilômetros, enfim. Então aí às vezes a gente passava 5, 8 anos sem ver, a gente via os tios, mas não via os primos e as primas. Então quando a gente revia essa gente, que na época era adolescente, já era adulto, hein? Mas rapaz, você cresceu demais, entendeu? Então era um momento bonito, viu, Charles? Sim. Porque era um momento de compartilhar uma coisa que dava para nós um sentimento de pertencimento, que não eram deles, eram nossos. Olha só a coisa, né? Bonita, né? De você tá dentro de um processo em que tem muita gente envolvida, mas você se acha dono daquilo. É seu aquilo. Exatamente, ali. Ali é seu parente, ali é seu primo, é seu tio, é seu, é todo mundo seu ali. E ao mesmo tempo nós somos deles. Né? Uhum. Então o Natal tem essa mágica. A mágica da família reunida. A mágica da presença de Deus ali, sabe? E mesmo quando é a coisa do Papai Noel. Mesmo porque as coisas ficaram muito misturadas, né? Hoje há uma briga, uma guerra entre Papai Noel e Jesus Cristo. Sabe? As pessoas estão ali. Tem gente que valoriza mais, como eu falei anteriormente, as pessoas valorizam mais o Papai Noel do que o Jesus. Mas, por outro lado, quando a gente vai ver todo o simbolismo envolvido na festa do Natal, a gente vê um velhinho de cabeça, de barba branca, um velhinho gordo, tal, entendeu? Que simboliza também aquela coisa bonita do presentear, do abraçar, do afagar, do levar uma mensagem de ternura da terceira idade para crianças, né? Você vê que os shoppings, as lojas, sempre tem aquela preocupação, e muitos até colocam as pessoas caracterizadas de Papai Noel, e ele fica ali sentado, e vem aquela criançada, e tem criança até que... tem criança que não suporta Papai Noel. Tem criança que tem medo. Que tem medo, começa a espernear, brigar, se descabelar. Mas é tudo bonito, cara. Eu vejo, viu, Charles, essa miscigenação do Papai Noel com Jesus Cristo, a presença da coisa que é bondosa, que é bem intencionada. Sim. E é por isso que às vezes a gente fica chateado pelo Papai Noel estar brigando com Jesus na atenção do público, mas ao mesmo tempo a gente fala, mas é tudo legal, é tudo bem, cara, entendeu? Olha, eu acho que, assim, eu não vejo essa briga. Eu, né, como diácono da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, eu não vejo essa briga. O Papai Noel, como, né, a área da publicidade que a gente mexe, a gente sabe que foi criado com um tom comercial, mas a gente não pode negar que existe toda essa questão que você falou aí, afetiva, né? Eu vou te contar uma história que você vai rir agora. Eu gosto de rir. Esses dias eu fui no shopping deixar minha esposa lá, e eu tava com minha filhinha no carro, tem 3 anos, super inteligente, muito ávida. E aí ela já tem o celular dela, já vê as coisas no YouTube de maneira, né, bem seletiva. Eu sempre estou observando tudo. Tem uma conta do Google que é para crianças mesmo, que tudo que ela vê lá eu estou vendo aqui e tal. E aí tem uns desenhos que ela vê que fala muito de Papai Noel. E ela passa o ano todo falando de Papai Noel. Papai Noel para ela não é só no Natal. No Natal para ela é todos os dias. Sim. E aí nós estávamos chegando lá, tem umas 2 semanas mais ou menos. E eu entrei no shopping, conversando com ela no estacionamento, justamente falando que Papai Noel não existe. Eu falei, papai, na realidade Papai Noel não existe, o seu Papai Noel sou eu. Aí lá, papai, você então vai se vestir de Papai Noel, vai me dar uns presentes e tal. Eu Olha falei, que coisa inocente. Exatamente desse jeito, você pode ficar tranquila que o seu presente vai ter, o Papai Noel vai chegar e tal. Mas o Papai Noel é seu papai.
Ah, tá bom, aí você vai colocar uma barba branca, ela é muito inteligente, né? Aí beleza, aí eu parei o carro. Na hora que eu parei o carro, aí eu não ia pegar a esposa, eu ia buscar. Na hora que eu parei o carro, que eu olhei assim, ó o Papai Noel lá do lado. Sozinho assim, tava saindo com outra pessoa assim, né, que ia entrar no carro e tal. Aí eu E a falei, reação olha o dela? Papai Noel ali. Eu quero tirar foto, eu quero tirar foto, eu quero tirar foto com o Papai Noel. Aí a mãe veio, aí abriu a porta, pegou, levou lá, tirou um bocado de foto com o Papai Noel e trouxe de volta. Eu falei, ó, não adianta, não adianta. Os filhos são para o mundo. Né? Igual aquela questão da síndrome do ninho vazio. Na hora que você criou seus filhos com todo amor, com todo carinho, com todo cuidado, né? Mostrou o caminho, tudo direitinho. Aí chega uma hora que casa e vai embora e você fica sozinho em casa e muitas mães, muitos pais ficam sem saber o que fazer. Principalmente as mães que muitas vezes a única coisa que fazia era cuidar dos filhos. Aí os filhos foram embora, ficou aquela coisa, né? E agora? Né? Então assim, o filho é pro mundo. Você criou, agora ele vai também criar os dele, vai ter os dele e tudo e tal, né? É essa questão. Então não adianta você dizer que não existe Papai Noel, não existe isso, não existe aquilo. Tem nada disso. É que também tem tudo o seu momento, né, cara? Tudo tem o seu Mas você momento. acaba de relatar um fato, né? Você orientando sua filha, tentando conscientizá-la de que o papai não existe, de que Papai Noel, na verdade, é uma brincadeirinha do comércio e tal. Você vê que quando ela viu o Papai Noel, tudo que você acabara de falar Caiu por se terra. perdeu no tempo, Foi. entendeu? Porque a criança vê no Papai Noel uma coisa muito bonita, né? Não, Muito e assim, a alegre. sensação que eu tive de ver minha filha naquela felicidade ali, meu irmão, Nada paga, é né? Nada indescritível, paga. indescritível. Então é por isso que eu digo, a importância do Papai Noel é grande. E quando eu falo briga Papai Noel e Jesus Cristo, eu falo num sentido figurativo, é claro, né? Sim, sim. É porque, na verdade, a coisa chegou a um tamanho tão grande, mas tão grande, porque eu me recordo na minha época de adolescente, as casas, isso eu não vejo mais, as casas faziam os presépios. Sim. Eu tinha uma vizinha chamada Dona Estela, infelizmente já falecida, e ela fazia o presépio do Natal, era uma coisa muito Sim, bonita, sim. entendeu? Mas não era só ela, né? Era difícil você chegar numa rua que não tivesse uma Que não residência tivesse, com o presépio. Você não vê mais isso. Eu tenho uns 20 a 30 anos que eu não vejo mais presépio nas residências. Aham. Normalmente é na catedral, na igreja católica, as igrejas sempre fazem ali. Na praça ali tem, a né? prefeitura também acaba fazendo lá, né, um cenário de Papai Noel, mas a coisa do povão, a coisa da iniciativa popular, das sim, pessoas fazerem, isso acabou, inclusive nas pessoas que são religiosas, Sim. sabe? Porque normalmente essa é uma conotação católica, nesse contexto católica, mas mesmo aquelas chamadas beatas já não fazem mais o que as beatas de antes faziam, que era a encenação do Papai Noel, sabe? Do Papai Noel, do presépio, né? Ou seja, o cenário do nascimento do menino Jesus. Sim. Você não vê mais. Eu me lembro até, inclusive, tem um artista chamado Giovanni Tavares, não sei se você conhece, ele é escultor, e ele é quem sempre faz aquelas coisas aí do cenário do presépio. E foi interessante, né? Uma certa feita, eu creio que tem uns 8 anos isso, eu fiz uma reportagem sobre uma coisa inusitada. Não é que roubaram o menino Jesus do presépio? Eu lembro disso. Lembra? Eu falei, mas rapaz, até Jesus está sendo roubado. Chegamos a uma coisa tão, sei lá, tão inusitada, tão ridícula no que diz respeito à segurança pública, que um presépio que serve para todos, né? Amanheceu sem o Jesus. Roubaram o boneco. Não era uma boneca dessas estilizada, não. Uma coisa feita com arte, entendeu? E estava ali na manjedoura o boneco, né, simbolizando Jesus Cristo, o menino Jesus, o bebê Jesus. Só que no dia seguinte, quando se procurou, cadê Jesus? Roubaram Jesus. Então são muitas histórias envolvendo Papai Noel. Você acabou contando da sua menina aí, e eu tenho muitos, e é interessante, quem é pai sabe disso, que é avô melhor ainda, porque você tem na sua faixa etária, na sua história de vida, você tem 2 momentos sublimes. Talvez, acho que não passou pelo segundo, eu já passei pelos 2. 2 gerações advindas da sua geração. Eu fui pai novo, eu fui pai quase que saindo da adolescência, fui pai aos 18 anos, eu tenho um filho de 42, vai fazer 43 anos. E ele tem 3 filhos, ele tem um menino de 4, 5 anos, tem um menino de 10, 11 anos e tem uma menina de 20 anos. Eu tenho 3 filhos. Então, quando chegava para de Natal,
eu passava para eles aquilo que eu recebia dos meus pais, né? Sim, sim. Ó, vamos fazer uma cartinha, entendeu? Uhum. E eu colocar isso até os 11, 12 anos, eu sempre fazia, eu estimulava isso, porque eu achava bonito. Sim. E aí de manhã eu ficava naquela expectativa deles, né? Era eu e a mãe que acordava, né? Acordava ele. Aí, olha, Papai Noel passou, deixou um negócio lá, acorda pra ver. Aí ele dizia, rapaz, era tão bonito, sabe? A reação, o que provocava de emoção na gente, do filho naquela inocência, sabe? Ficar radiante com aquele presente que o Papai Noel deixou durante a madrugada, porque Papai Noel tinha muita coisa para fazer e nem sempre ele poderia vir pelo dia, tinha que ser à noite, porque ele também não podia ser muito visto, porque queria todo mundo lá abraçar ele e tal. Sim. Enfim, a gente criava uma história. Eu já deixei a meia na árvore muitas vezes. A meia na árvore, o sapatinho na janela. Sim, Enfim, sim. cara, é uma festa agradável, é uma festa bonita. Mas aí eu vou para outra vertente, sabe? Nós vamos sair daquela coisa bonita do Natal e vamos para aquela situação que acontece quando a gente passa dos 40, 50 anos. Quando a gente chega nessa faixa etária, normalmente a gente já teve dores de perdas familiares, sim. né? Os avós já foram embora e eu sofri muito, porque eu amava meus avós, né? Eu não tive a felicidade de ter convivência com meu avô paterno, mas a minha vovó Bibi, a mãe do meu pai, né? Minha avó paterna, eu vivi muito tempo com ela. E depois eu vivi muito tempo com meus avós maternos, né? O vovô Jacinto e a vovó Senhora. E é uma coisa bonita, a coisa do neto com os avós, é uma coisa bonita. Mas mais bonita é a relação dos avós com os netos, né? Sim. E como eu já tenho essa experiência em 3 vezes, infelizmente eu tive 3 netos que morreram, né? Meu filho mais novo, que mora na Suíça, teve um processo abortivo natural e ele perdeu, seria uma filha. E meu filho do meio, 36 anos, 2 crianças nasceram prematuras, infelizmente morreram, 5 meses. Então eu já perdi 3 netas, eu tenho 3 e perdi 3. Mas ser avô é um negócio bonito. Então quando chega no Natal, a gente começa a ter o peso das perdas, a tristeza. Porque o Natal simboliza o quê? Simboliza aquilo que a gente já falou aqui, o ajuntamento familiar. Sim. Mas quando você vai e você vê que estão faltando pessoas, sabe? Pessoas que estavam conosco ali, estão faltando ali. Não tem como não ser uma festa triste. Então o Natal, que antes para mim era uma coisa de glamour, uma coisa de muita alegria, de satisfação, perdeu isso, sabe? Perdeu. O Natal para mim é uma festa nostálgica, é uma festa triste. Eu me alegro pela felicidade das crianças, inclusive aquelas que eu nunca vi antes, eu não as conheço, mas que já experimentei aquilo tanto quanto criança, como pai vendo crianças da família. Mas o Natal me lembra muito os meus avós maternos e paternos. Me lembra muito a minha saudosa e amada mãe. Me lembra muito meus tios, muitos se foram, meus primos, primas, né? Muitas perdas. E o Natal vem com esse peso, sabe? Mas Val, eu tenho essas perdas como um sinal de maturidade. É a maturidade que vem pra nós. Eu lembro que eu assisti aquela série Highlander. O cara que não morria nunca. E depois dessa série teve um outro filme também, de um cara também que o cara não morria. Tipo, 500 anos o cara vivia assim, né? E nisso o cara se casava, aí a esposa ficava velhinha, e morria de velhice, aí os filhos morriam, e os amigos todos morriam, e a cidade toda morria, e o cara... Então é um sinal de maturidade. Você vai criando maturidade até para você cuidar das outras pessoas que também perdem, pessoas que não conseguem se consolar. Eu mesmo tenho uma amiga que ela perdeu a irmã por conta do Covid e ela entrou numa depressão profunda. E tão profunda que ela não queria contato com ninguém. E quando ela começou a fazer o contato de novo com as pessoas, ela era aquela pessoa assim, ficava até áspera, porque nada pra ela tava bom, tudo pra ela tava ruim. Até hoje ela ainda veste algumas roupas dessa irmã que ela perdeu e não sei o que e tal, né? E eu falei assim, não, eu chamei minha esposa e falei, não, nós vamos lá e nós vamos cuidar dela e nós vamos tirar ela dessa depressão e ela vai ficar uma pessoa feliz de novo. Ela era minha aluna de canto, o filho dela é meu aluno até hoje, o marido dela é meu irmão, meu amigo, entendeu?
E nisso daí a gente foi cuidando, porque a gente entende que essas perdas, elas, de certa forma, nos fortalecem, para que a gente tenha uma maturidade. Você estava falando, essa questão do Natal que a gente está falando aí, a parte boa, né? Eu perdi a minha avó, eu era adolescente ainda, apesar de eu já estar no mundão aí, tocando, trabalhando, viajando com as bandas toda semana. Eu tive uma visão da minha avó partindo, e como eu morava a 100 quilômetros da cidade, quando eu cheguei na cidade, imediatamente eu fui para Caruaru e realmente foi o dia que ela partiu. Chegou lá, só foi a hora de eu e meu irmão pegarmos a mão dela e ela foi. E minha avó que me criou. Então, um pedaço de mim foi embora na hora que eu vi descendo o caixão, né? Mas aquilo me deu maturidade porque eu precisava seguir a minha vida sozinho. Eu com 17 anos, eu já vim para cá, para Bahia, eu já vim fazer a minha vida sozinho, né? De certa forma, eu que me eduquei, né? Deus, acima de tudo, e eu fui vendo as coisas e fui, dentro do meu discernimento, dentro do que eu buscava, eu fui escolhendo o que é que eu ia fazer, quem que eu ia estar perto, o que é que eu ia seguir, em que é que eu queria me transformar. E hoje eu estou aqui, pai de 2 filhos, tenho uma netinha também, agora que tem 1 ano, e tudo, né? Então, o que é que acontece? Quando você perde, como você perdeu 3 netos pequenos ainda, aqui no catolicismo a gente fala que são os anjinhos, né? Os anjinhos, eles foram, né? Eles estão na glória, estão com Deus no céu, né? Então, isso te dá uma maturidade para você cuidar dos que estão aqui. Então, né? essa minha intervenção, ela foi provocativa, porque, assim como eu ouço muita gente dizerem isso. As pessoas falam, Natal perdeu a graça. Uhum. Natal Sim. perdeu, sabe, aquela motivação que eu tinha, sabe, aquela coisa. Então, esse é um sentimento humano. Sim, sabe? exatamente. Então, quando chega Natal, só para você ter ideia, a minha esposa, ela é ótima de arte culinária, ela faz aquela ceia bonita, aquela coisa. Eu sei que eu me tranco no quarto, sabe? Eu vou lá para as internet, eu tenho um escritóriozinho no meu quarto ali, eu me desligo das coisas, entendeu? Sim. Porque toda vez que eu lembro do Natal, eu lembro da minha mãe, sabe? Uhum. Eu lembro dos meus avós. Porque eu revivo na memória Sim. aqueles momentos que eu compartilhei. Como se fosse hoje, né? Como se fosse hoje. Então aí vem aquele sentimento de tristeza, cara, enorme. E como eu sou uma pessoa que eu não gosto de estar triste em momento nenhum, aí eu prefiro me isolar. Aí o que é que eu faço? Tá todo mundo lá festejando, uma boa. Eu só saio do quarto pra ceia. Quando dá meia-noite eu vou lá por causa da comida. Não é por causa do Natal, é por causa da comida, cara, entendeu? Mas eu já amanheço dia 24 e dia 25, né, muito triste. As alegrias que eu tenho é aquele momento dos netos, né, que a gente dá os presentes. Agora Sim. mesmo eu vou me encontrar com meus netos. Mas assim, tipo, eu tô indo viajar hoje, né, meus netos moram em Camaçari. Então, o Natal traz para nós que já somos quarentões, sessentões, né, essa nostalgia. Né, tá faltando uma parte importante da tua vida naquele momento. Então aí passa o Natal a ter uma vertente diferente Sim. daquilo que você viveu. Mas ao mesmo tempo, eu não deixo de reconhecer a importância do Natal. É que para mim o Natal se tornou nostálgico. Para mim, né? Para eu o Natal deixou de ter aquela beleza, aquela coisa atrativa, aquela coisa de você estar na expectativa, né, de vir. Não. O Natal hoje para mim é um momento triste, mas ao mesmo tempo e paradoxalmente é um momento de uma importância enorme para a humanidade. Eu acho que deve ser por isso que Deus, ele já colocou junto da virada de ano. Porque aí logo em seguida você tem aquela alegria imensurável, né? Você tem aquela alegria assim de estar rompendo mais um ano, né? Mais um ano que se passou, mais um ano que está chegando, né? E assim, para mim é duplamente especial porque no dia 1º é meu aniversário. Quer dizer que você já começa o ano festejando duas situações. Festejando. É o nascimento de um novo ano e o seu aniversário. E eu, assim, como eu toquei minha vida inteira em banda, palco, tudo e tal, mas eu não sou um cara festeiro, eu sou um cara mais tranquilo, de boa, eu gosto de ficar em casa, né?
Então, assim, eu costumo dizer que o dia 1º de janeiro ele é todo meu, porque tá todo mundo dormindo, cansado da virada e tudo e tal. Aí você anda na cidade vazia, assim, só pra você, aquele silêncio. É como se o mundo parasse para festejar seu nascimento. Depois de uma festa. Depois de uma festa maravilhosa, depois de uma festa maravilhosa. Ô Charles, eu quero agradecer a sua presença conosco hoje. Você é uma figura eu que agradeço, meu amigo. Inteligente demais, uma figura espirituosa, de um conhecimento vasto das coisas. Você vê que você acabou abordando coisas aqui que nos faz refletir sobre alguns posicionamentos que nós temos, né? Sim. Essa porque questão do Natal também, ó. O Natal para mim era toda semana, porque todo domingo a minha família toda se unia na casa da minha avó, que era onde eu morava quando eu era criança. Então todo domingo eu via todos os meus tios que moravam na cidade, todos os meus primos, e aí eu tinha os meus amigos ali, vizinhos também de casa ali, todo mundo junto, as pessoas que eu amava, assim. Então pra mim era uma felicidade. Uma festa, era o Natal todo domingo. Mas Charles, obrigado, querido. Obrigado. Permaneça com essa sua espiritualidade, seu jeito bonito, humano de ser, sabe? Você é uma figura. Eu tenho, assim, uma satisfação enorme de ter nas minhas relações de amizades pessoas importantes com você, pessoas inteligentes que nos fazem refletir. Que às vezes tem um posicionamento que ele está no subconsciente. Você não tem, assim, um discernimento exato sobre o tamanho, sobre a dimensão, sobre a realidade do momento, porque nem tudo que a gente enxerga é o que a gente tem que ver. E nem tudo que a gente vê é aquilo que efetivamente está dentro de uma realidade. E é por isso que o Natal tem no Papai Noel essa fantasia. Exato. A fantasia de criar festa, de criar alegria, de criar, sobretudo na criança, esse sentimento humano, né, dos avós, da pessoa da terceira idade, que afaga, que abraça, que beija, e que quando aperta, é como se estivesse falando assim, ó, estou indo, mas a vida continua. E logo, logo é você que será o papai ou a mamãe Noel. Exato. Querido, muito obrigado. Obrigado mesmo por mais uma vez estar conosco aqui. Eu que agradeço muito a você, Val. Você é uma pessoa especial. Sou seu fã já de muito tempo, lhe falei ali há pouco. Conheço seu trabalho, admiro. E só para fechar, eu creio que essa questão do Natal, como você começou dizendo, né? O Natal, o Ano Novo, a virada de ano, o contato com a família, a falta que a gente sente dos entes queridos que já foram, né? Tudo isso se explica na Bíblia em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bonita mensagem, bonita. Bueno, a gente encerra esse bloco, agradecendo a você, né, por estar conosco, mas a gente vai ali a um breve comercial. É coisa muito rápida, é um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente.
Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Olha, nós fizemos uma abordagem sobre o Natal e é claro que a gente não pode falar do Natal sem falar de valores, né, humanos e familiares. Eu sempre digo que a família é a base. A família é o alicerce, sobretudo, da personalidade, do caráter do indivíduo. Não dá para a gente imaginar uma vida legal sem você contar com irmãos, com primos, com tios, com avós, com pais. E a família é a história, é a origem de tudo. A família é com quem a gente vai poder contar. A família é que nos dá um sentimento de estar integrado, né? De que o mundo é vasto, mas ao mesmo tempo é muito próximo. Quando você tem ao seu lado pessoas que te amam, pessoas que você ama. Então, quando a gente tem uma família, a gente tem nela algo muito parecido com a presença de Deus, nos conduzindo, nos orientando e nos fazendo acreditar de que o dia seguinte vai ser melhor, ainda que o dia que você está experimentando seja muito bom. E naqueles dias de sofrimento, de dor e de perdas, é a família que lhe sustenta. É a família que lhe estende a mão e faz você ter aquele sentimento de saber que terá sempre com quem contar nas suas angústias, nos seus sofrimentos, nas suas perdas. A família é base de tudo. Eu me lembro que, uma certa feita, eu fui convidado para trabalhar numa outra emissora. Eu estava numa rádio e o proprietário de uma outra emissora, com quem eu já tinha trabalhado, me chamou para voltar a trabalhar naquela emissora. E eu falei para ele assim: como é que eu posso voltar a trabalhar na sua rádio se nela tem um apresentador de programa que diz que família não presta e que vizinho não vale nada? E fala isso todos os dias. Por que eu não devo aceitar, meu amigo? Porque o rádio ouvinte não vai identificar na informação o apresentador que deu essa informação ou que falou esse despautério. Vai dizer o seguinte: na rádio tal, o radialista, o locutor, o apresentador de programa, o âncora, falou que família não presta e que vizinho não vale nada. Então eu não posso trabalhar na sua emissora. Eu quero agradecer, me sinto lisonjeado, me sinto prestigiado e agradecido, mas eu não posso me misturar aos porcos. Aí ele falou assim, aí ele pegou da gaveta o contrato e falou assim: assine o contrato, venha trabalhar comigo já amanhã, porque amanhã ele não vai estar mais aqui. E eu pedi uma semana, porque eu tinha que falar para a diretoria da rádio que eu estava naquele momento trabalhando, né, dessa minha decisão de mudar de emissora, e acabei assinando o contrato e o cidadão saiu. Saiu no dia seguinte. Eu entrei uma semana posterior, mas ele saiu no dia seguinte. E passou mais de um ano fora de rádio. E só voltou porque ele foi repórter do meu querido amigo Franquivaldo Lima, né, que perguntou para mim, Val, falando tal, todo mundo sabia da minha animosidade com ele, não por questão pessoal, não tinha nada ligado assim a esses sentimentos menores, apequenados, mas é por conta do que ele falava no rádio. E nós, radialistas, nós temos uma responsabilidade enorme no que a gente fala, porque esse microfone aqui é uma arma poderosa. Ela pode construir, mas ao mesmo tempo ela pode desconstruir ou destruir. O fato é que a minha aversão, aquele colega de categoria, era por conta do que ele falava. Porque eu achava uma grosseria, de uma impertinência exacerbada, dizer que família não presta e que vizinho não vale nada. Família é base, família é tudo. Eu tenho 5 irmãos, amo todos eles. É claro que com alguns a gente se relaciona melhor, com outros a gente tem... Eu tenho um irmão que é chato pra caramba, sabe? Eu tenho um irmão que às vezes até eu falo pra ele: fulano e tal, dá um tempinho aí, dá um silêncio, porque tá sendo intolerante pra mim, sabe? Eu chamava nesse momento ele de prosa ruim e tal, viu? Aí ele obedecia, então, aí ficava calado, né? Porque ele sabia do meu limite e eu sabia do limite dele. E nós sempre fomos, meus irmãos sempre... Eu tenho um irmão que é flamenguista doente,
né? O Cal é o mais novo. E eu era vascaíno. Hoje eu só sou anti-Flamengo. Mas sempre que havia o jogo, nunca havia discórdia entre nós, né? Porque era meu irmão. Então, mesmo aquele meu irmão prosa, né? O irmão que tem momentos que eu não gosto nem de ouvir a fala dele, quem quiser que toque nele, quem quiser que abuse ele, sabe? Quem quiser que seja inimigo dele, quem é inimigo de irmão meu é inimigo meu. Eu não sou amigo de inimigo de irmão meu. Não sou. Pode até ter uma relação social, mas não sou amigo de quem é inimigo de irmão meu. Então família é base, sabe? Família é divindade. Mãe é como se fosse Deus olhando para nós, nos tocando, nos abraçando, falando com a gente. Mãe é uma coisa tão extraordinária, mas tão poderosa na importância do ser humano, que mãe, eu tenho essa convicção. Parece que Deus falou assim, eu não posso estar aí toda hora, porque é muita gente, são 8 bilhões de seres humanos, mas eu vou estar através dessa criatura fabulosa, que é a tua mãe. Então mãe é assim. Tanto que mãe é uma coisa tão importante na vida da gente, que se eu souber que um amigo meu xingou a mãe, empurrou a mãe, agrediu a mãe, ele deixa de ser meu amigo. Eu me recordo que uma certa feita eu tinha uma namorada. E ela era muito graciosa, meiga, afável, uma figura romântica. Mas uma certa feita eu fui visitá-la. E quando eu entrei na casa, era uma casa muito grande, e ela tinha uns Rottweiler, eram 5 cachorros, mas eu era tão ligado à família que os cachorros já nem latiam quando me viam, sabe? E aí eu entrei na casa sem que houvesse a percepção deste fato. E quando eu vi ela tratando a mãe de maneira que me deixou de queixo caído, perplexo, xingando aquela figura angelical, sabe, xingando mesmo. Aí eu dei a volta, saí e nunca mais estive com ela. Nunca mais. Eu soube depois de algum tempo que ela casou com um empresário aí e tal, mas não voltei e não me arrependo, sabe? Porque a filha que não é boa para a mãe, não é boa para ser amiga, imagine para ser esposa. Um filho que trata mal a mãe não presta para ser amigo de ninguém. Um filho que distrata um pai, que distrata uma mãe, é um herege, é uma figura satânica, uma figura horrível, asquerosa. E eu não quero amizade com esse tipo de gente. Esse tipo de gente eu não quero nem ver, não quero dar um bom dia para esse tipo de gente. Porque pais são a presença de Deus no meio de nós. Então quando a gente machuca o pai, quando a gente machuca a mãe, a gente está revelando ali o mal que nós somos, né? As pessoas ruins que nós somos. E com pessoas ruins a gente não deve se envolver, porque a sociedade forja a nossa aparência. Nós somos aquilo que a sociedade quer nos impor, e nós temos que ter cuidado com isso. Não que devamos viver em função do que as pessoas pensam sobre nós. Mas se a sociedade vê a gente se envolvendo com traficantes, a ideia que a sociedade vai ter é que nós também somos traficantes. Não que nós devamos ser inimigo das pessoas, entendeu? Afastar as pessoas. Mas tem pessoas que têm que ter distância de nós e vice-versa. Tem pessoas que não podem ter uma convivência conosco, porque nós não podemos, de jeito nenhum, aceitar comportamentos abusivos. Se nós somos de um perfil da Cidadele, por que é que nós queremos ir para um bairro de periferia ou vice-versa? Estamos procurando encrenca. Se nós nos relacionamos com uma pessoa que nos trata mal no período de namoro, vai esperar o que dessa pessoa quando nos casarmos com ela? Eu digo sempre, eu tenho 2 enteadas e tenho várias primas, várias sobrinhas, e minha conversa é uma só para todas. Se seu namorado lhe empurra, se seu namorado lhe xinga, se seu namorado lhe menospreza, saia desse mandu, se livre desse problema. Porque se você for conviver com ele, ele vai ser degenerativo nessa relação. Ele vai ficar cada vez mais ruim para você. Porque o período de namoro é o período sublime da relação. É o melhor momento numa relação conjugal, é no período de namoro. Porque é o período em que as pessoas estão se aceitando, renunciando, tolerando,
estando mais solícita, mais próxima, se esforçando para que aquela relação se fortaleça, sabe? Energizando as possibilidades, criando situações de que aquela relação seja cada vez mais fortalecida. É o período do namoro, o melhor momento numa relação humana conjugal. Mas se nesse momento o garoto está ali perturbando, o garoto está demonstrando ser uma pessoa arredia, áspera, nojenta, uma pessoa viciada em drogas, em bebidas, uma pessoa que não lhe dá atenção, minha amiga, garota, saia desse problema. Porque esse problema é sério. Se você namora com um garoto que lhe espancou, que lhe agrediu, fuja desse problema. Porque são paixões que não dimensionam o tamanho do buraco em que você está se metendo. Que há uma distensão abissal, colossal, enorme, gigantesca entre amor e paixão. Porque amor é uma coisa espiritual, amor é uma coisa de âmago, amor é uma coisa que está dentro do seu subconsciente. Não está somente naquilo que você vê e sente. Está dentro do seu caráter. Amor é um sentimento, mas muito forte. O amor é tão grande que ele é capaz de fazer você perdoar erros enormes na pessoa que você ama. É claro que você não vai compactuar, mas você vai perdoar. Porque o amor tem esse poder. O amor, ele tem uma força gigantesca de compreensão, de tolerância. A paixão não. A paixão é uma coisa carnal. A paixão é orgasmo, é prazer, é aquela situação de libido ou da libido. Então, há uma diferença muito grande entre paixão e amor. Porque quando você está no namoro e você começa a amar a pessoa e há reciprocidade no sentimento, não haverá espancamento, não haverá xingamentos, não haverá desrespeito, desatenção, porque o amor é forte. E se naquele momento a pessoa erra em alguma situação, o amor é tão forte, mas tão forte, que você vai perdoar essa pessoa, vai ser tolerante. Mas paixão não. Paixão, ela é uma coisa exacerbada, ela é imperdoável. Mas paixão é uma coisa egoísta. Paixão é uma coisa, inclusive, circunstancial e não dura mais do que 3 anos. Eu sempre tenho essa convicção. O amor, ele dura 500 anos. O amor é uma coisa tão importante que quando você ama de verdade, mesmo que a pessoa morra, vai estar viva no seu cotidiano. Porque o amor é forte. Paixão é uma coisa devastadora. Paixão é aquela coisa que você tem com possessividade. É um sentimento de pertencimento que você não aceita que outra pessoa se envolva na relação. Que outra pessoa lhe subtrai aquilo ali. Que outra pessoa, de repente, surja e coloque aquela relação em condição de vulnerabilidade. Paixão é uma coisa material. Né? Não vem de dentro. Paixão não é um sentimento, sabe, bonito. Paixão depende da pessoa bonita, no que diz respeito à sua simetria, de uma pessoa que é bela em tudo, fisicamente falando. E quando a gente tem paixão, a pessoa pode ser escroque, calhorda, que a paixão é tão exacerbada que isso não vai ter relevância nenhuma. Então, a gente tem que ter cuidado nisso. E isso eu sempre falo, sobretudo para as adolescentes. Terem muito cuidado nas relações. Se a gente for observar a origem dos feminicídios, elas têm muito a ver com questões que teve a origem nas paixões. Porque essa história de matou por amor não é verdadeira. Ninguém mata quando ama, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mata porque tem sentimento de possessividade, de paixão, sabe? Paixão é uma coisa gostosa pra caramba, mas muito boa, mas ao mesmo tempo ridícula, né? Porque ela é circunstancial. A paixão não se sustenta por muito tempo, porque ela depende de uma química da libido. A paixão, ela necessita daquela coisa que é prazerosa, que é de momento. Ela precisa do envolvimento das pessoas diuturnamente. É uma coisa possessiva, é uma coisa egoísta.
e que é nociva, é tóxica. Nenhuma paixão dura mais do que 3 anos. Aí depois desse período é que vem as consequências negativas, né? Dentre elas, a violência doméstica. Então é preciso que nós tenhamos muita cautela, muito cuidado. Então, voltando àquilo que eu falei sobre a importância da família é a base de tudo. Mas como eu também falei da vizinhança, porque esse locutor dizia que família não prestava e que vizinho não valia nada, e eu falei assim, olha, vizinho muitas vezes tem uma importância muito parecida com o familiar. E eu dou um exemplo. Às vezes, eu tenho 2 irmãos que moram em Brasília. O meu irmão mais velho, que é o Edmilson, e o meu irmão mais novo, que é o Luiz Carlos. Um é apelidado de Edmil, o Edmilson, e o Luiz Carlos é apelidado de Cal. Ambos moram em Brasília. E eu sei que eles me amam e eles sabem que eu amo eles. Mas eu tenho vizinhos, inclusive eu tenho vizinhos de conotação ideológica adversa do que eu creio. Eu tenho vizinhos que são comunistas, que são petistas, e minhas relações com eles, de vizinhança, de amizade, sobressai esse tipo de situação, né? Para mim não importa o que eles são, e para mim mais importante é que eles são meus vizinhos, né? E eu também os amo, né? Tenho assim uma relação muito... Sempre tive. Eu não me lembro, na verdade nunca tive nenhuma divergência, nenhuma complicação de relação com o vizinho. Sempre os respeitei, sempre fui respeitado por eles. Sempre, sempre. Então o vizinho é uma extensão da família. Porque quando você precisa, eu vou citar o meu exemplo. Se eu precisar, se minha casa estiver sendo incendiada, roubada, arrombada, se eu tiver com uma dificuldade, é o vizinho que vai poder me socorrer. É o vizinho que vai chamar o bombeiro, é o vizinho que vai chamar a polícia, é o vizinho que vai me acalentar. Né? Mas o meu irmão que está em Brasília não vai poder fazer isso, porque há entre nós uma separação equidistante, alguma coisa colossal, impossível de se materializar, porque há entre nós uma distância enorme. O vizinho não. A distância às vezes é de 1 metro, é de 5 metros, de 50 metros. Então vizinhos também são de uma importância enorme para a nossa qualidade de vida. Então, se você está me ouvindo, ame sua família, mas ame também os seus vizinhos, porque eles se misturam na importância. É claro que o amor que eu sinto pelo meu irmão, ele é vertiginosamente maior do que o amor que eu sinto pelo meu vizinho, né? Mas vizinho é também de uma importância enorme na vida da gente. Portanto, eu deixo aqui nesse momento natalino o meu apreço, a minha satisfação, a minha felicidade, o meu sentimento de gratidão por cada uma das pessoas que estão sempre nos prestigiando com a audiência. Eu tenho certeza que eu falo isso em nome da família TVI, porque nós temos aqui uma alegria enorme de saber que nós podemos contar com esse meu amigo, com essa minha amiga, sempre nos prestigiando com a audiência. Fiquem todos com Deus e nunca se esqueçam de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E sejamos sempre felizes, alegres, com tudo e com todos.